Hoje a gente vai continuar a pregar em Daniel. A gente tinha começado com o capítulo 3, né? Lembra? Que a gente falou da fornalha. Hoje, qual capítulo? 3. Só que eu não vou continuar o 4, não. Vou fazer a parte do 5 e 6. Porque eu não vou pregar tudo Daniel. Então agora é capítulo 5 e 6, que a gente vai... Porque o 6, ele fala da cova dos leões, né? São os dois principais capítulos, assim, onde a gente viu que os 3 companheiros de Daniel, eles passaram pela fornalha. Sim, agora como que eles chamavam posso até falar direito. Era o... o Beltesazar, que era o Daniel, era o Daniel, o Ananias, que foi renomeado por Sadraque, o Misael, que foi renomeado por Mesaque, e o Azarias, que foi renomeado por Abednego. Esses aqui eram os companheiros de Daniel, que passaram pela fornalha naquela época, e muito tempo depois, já debaixo de um outro rei, o Daniel foi jogado na cova dos leões. Na verdade, aqui é quase cronológico no livro de Daniel, mas eu acho que o Daniel que colocou essa aí assim, porque na verdade não tem muita cronologia. Se passaram muitos anos entre uma coisa e a outra, hein? Que são narrados depois. Então, vamos ler a partir do capítulo 5. O que a gente pode ressaltar, a gente lembra que todos esses companheiros, o próprio Daniel, foram renomeados por Nabucodonosor que ele não queria chamar eles pelos seus nomes hebraicos, na verdade, porque os nomes dele estavam honrando o Deus eterno, o Deus de Daniel, deles, e não os deuses do Nabucodonosor. Então ele renomou por causa disso. E a partir do capítulo 5, que a gente vai ler hoje, a gente vai ver que já tem se passado o segundo rei depois de Nabucodonosor, eles já esqueceram, com o tempo, tudo que tinha acontecido com Daniel. Daniel ficou meio esquecido, porque ele já naquela época, mais ou menos, quando os companheiros dele foram jogados na fornalha, eu acho que eles tinham talvez isso aqui era 530, aqui era 580 mais ou menos. Então isso era antes, na verdade, ou depois, mas se passaram 25, 30, até mais 40 anos entre um acontecimento e o outro. Então é possível, é bem provável que eles esqueceram tudo isso. Então os novos reis, eles voltaram a chamar eles pelos nomes judeus. Então a gente vai ver que aqui ele vai ser chamado de Daniel mesmo. Então vamos ler. No capítulo 5, eu vou começar, na verdade, no capítulo 4, no 36. 2 versos antes do final do capítulo 3. Só para a gente relembrar, a gente ter uma ideia do que tinha acontecido antes. Então seria o versículo 36 do capítulo 4 de Daniel. Quando minha sanidade voltou, também recuperei minha honra e a majestade do meu reino. Isso quem é que está falando? É o Nabucodonosor, hein? Meus conselheiros e nobres me procuraram, eu fui restaurado ao meu reino, com muito mais honra do que antes. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, glorifico e honro o Rei dos céus. Todos os seus atos são justos e verdadeiros, e ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Então a gente vê que lá no final, depois ele reconheceu mesmo de novo a Deus, depois de ter sido judiado ao estado de animal, ele foi restaurado. Ali ele reconhece a grandeza de Deus, de Daniel e dos seus companheiros. Então, muitos anos depois, no capítulo 5, muitos anos depois disso, o rei Beltesazar deu um grande banquete para 1000 de seus nobres e bebeu vinho com eles. Esse rei Beltesazar é o neto, é por isso que está escrito muitos anos depois, é o neto de Nabucodonosor.
Hein? Enquanto Belsazar tomava vinho, ordenou que trouxessem as taças de ouro e prata que seu antecessor, na verdade seu avô, hein? Que o Nabucodonosor havia tirado do templo em Jerusalém. Veja por que ele pediu isso. Queria beber nessas taças com seus nobres, suas esposas, suas concubinas, e então trouxeram as taças de ouro do templo à casa de Deus, em Jerusalém. E o rei e seus nobres, suas esposas e concubinas, beberam nelas. Você vê como está escrito, concubinas, esposa, ele deu um banquete para 1000 dos seus nobres. Essa aqui era uma orgia. Era esposa, concubina, ele não sabia nem o que ele fazia. Então, ele só queria pegar essas taças de ouro para atribuir aos deuses dele toda a glória, beber nesse ouro. Aí ele pegou essas taças que eram de Deus mesmo, do Eterno, para falar, você vê, agora eu estou bebendo daqui dentro, eu atribuo toda a minha glória aos meus deuses usando isso. Então não é você, Deus, sou eu que tenho o domínio, é para meus deuses. Você não tem poder nenhum, você vê que você não consegue estar fazendo nada. Eu que estou mandando as coisas. Então, bebeu em afronta, foi um afronto, né, que ele fez. Enquanto tomava o vinho, é a segunda vez que ele está falando que ele está tomando vinho, então era a orgia mesmo, hein? Louvavam seus ídolos, hein? Feitos de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. A gente vê isso aonde hoje? Até hoje, hein? A gente vê ídolos nas religiões atuais, hein? Que são feitos de madeira, pedra, ouro, bronze, atribuindo a glória a esses ídolos, hein? De repente, viram dedos de mão humanas escrever no reboco da parede do Palácio Real, perto do candelabro. Olha essa visão. O próprio rei viu a mão enquanto ela escrevia. E seu rosto ficou pálido de medo. Você vê, nenhum rei tinha feito essa afronta que ele fez. E Deus, naquele momento, ele mostrou para ele, né? Ele viu uma mão escrevendo. Imagina uma mão, só uma mão, ou uns dedos, sem braço, mas você vê a mão escrever na parede. Imagina essa mão, não, é a mesma mão, a gente pode imaginar que é a mesma mão que escreveu os mandamentos nas tábuas, é a mão de Deus que está escrevendo ali, não é a mão de Deus, é a mesma mão também que escreveu quando Jesus não estava... a gente tem 2 outros episódios onde a mão escreveu. Aos gritos, de repente viram dedos de mão humana escrevendo no reboco da parede do Palácio Real, perto do candelabro. O próprio rei viu a mão enquanto ela escrevia, e seu rosto ficou pálido de medo. Seus joelhos batiam um contra o outro e suas pernas vacilaram. Mas eu entendo disso. Imagine isso. Ficou com as pernas bamba. Rapaz. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, astrólogos e adivinhos. Disse aos sábios da Babilônia: quem conseguir ler esta inscrição e me disser o que ela significa, será vestido com um manto vermelho e em seu pescoço será colocada uma corrente de ouro. Ele se tornará o terceiro em importância no meu reino. Você vê como ele tinha medo, né? Porque o primeiro era o pai dele, o segundo era ele, e o terceiro seria esse que descobriria. Então quer dizer que se ele morresse, seria esse terceiro que assumiria. Porque o pai, que não é o pai, que é o avô, o Nabucodonosor, ele sempre é visto como o primeiro, porque foi o primeiro. Quando todos os sábios do rei chegaram, nenhum deles foi capaz de ler a inscrição, nem de dizer o que ela significava. O rei ficou muito assustado, e seu rosto ainda mais pálido. Seus nobres também ficaram abalados. Imagine, nenhum conseguiu decifrar essa escrita, hein? E, na verdade, não é porque eles não conseguiam ler, eles liam. Estava escrito em aramaico. Mas mesmo sabendo a linguagem aramaica, eles não conseguiam entender o significado. Depois a gente vai ver por quê.
A rainha mãe, que ou a mãe dele ou a avó, a gente não sabe, porque lá quando se fala de filho, às vezes você vai ver que aqui ele vai ser chamado muitas vezes de filho, o Belsazar lá. E, na verdade, não, ele não é filho do Nabucodonosor, ele é neto. Só que ele é chamado de filho porque nos judeus, nessas regiões, filho é neto, é tudo igual. Porque você tem o mesmo respeito para o vô que para o pai. O vô merece respeito igual ao avô. Então, é tudo filho, pode ser chamado de filho, eles não fazem muita distinção, né? Mas a gente sabe que é o neto, quando ele fala chamado de filho, na verdade é o neto. A rainha mãe soube do que estava acontecendo ao rei e seus nobres, e foi depressa à sala de banquete. Você viu que ela não tinha mulher, parece, ou não tinha, ela pelo menos não participava. Por isso que eu falo, isso aqui era uma coisa mais entre homens, né? Ele falou 1000 deles, mais as concubinas dela é mulher dele. Então era realmente uma festa de depravação, né? Dedicada aos ídolos, de orgia mesmo. Que a gente vê que nem a rainha mãe estava lá. Ela veio, ouvindo falar do que estava acontecendo. Diz ela a Belsazar, que o rei viva para sempre. Não fique tão pálido e assustado. Há em seu reino um homem que tem nele, desculpa, há em seu reino um homem que tem nele o espírito dos santos deuses. Aqui a gente vai notar bem que está escrito aqui o espírito dos santos deuses. Não dos deuses normais, dos santos deuses. Ela lembra, é o Daniel, hein? Durante o reinado de Nabucodonosor, este homem demonstrou percepção, entendimento e sabedoria como a dos deuses. Como a dos deuses. Seu antecessor, o rei Nabucodonosor, o nomeou chefe de todos os magos, encantadores, astrólogos e adivinhos da Babilônia. Então, sabe o que ele era, é que ele é. Esse homem, Daniel, você vê que ele é chamado de Daniel, a quem o rei deu o nome de Beltesazar, tem inteligência extraordinária e é cheio de conhecimento e entendimento. É capaz de interpretar sonhos, explicar enigmas, resolver problemas difíceis. Mande chamar o Daniel, e ele lhe dirá o que significa a inscrição. O Daniel já tinha, naquela época, uns 75, 80 anos, né? Já era velho. Não viveu mais muito tempo, não, depois. Daniel foi levado à presença do rei, que lhe perguntou: você, Daniel, um dos exilados trazidos de Judá por meu antecessor, ou por meu avô, o rei Nabucodonosor? Soube que o espírito dos deuses, você vê lá, ele já não fala mais santo, porque ele não tem nenhuma noção. Agora a rainha mãe já sabia que era um deus que Nabucodonosor tinha decretado de adorar, de louvar, que ele era o Deus, hein? Soube que o espírito dos deuses está em você, e que é cheio de percepção, entendimento e sabedoria. É Daniel capítulo 5. Meus sábios e encantadores tentaram ler as palavras na parede e me dizer o que significam, mas não conseguiram. Soube que você é capaz de interpretar e resolver problemas difíceis. Se conseguir, então, ler as palavras e disser o que significam, será vestido com um manto vermelho, em seu pescoço será colocada uma corrente de ouro. Você se tornará o terceiro em importância em meu reino. Aí o Daniel respondeu ao rei: guarde seus presentes, eu entrego-os a outra pessoa, mas eu mesmo assim lhe direi o que significa a inscrição. Você vê que ele não fez isso em troca da recompensa, ele já fala para ele: não quer esse aí não. O rei, o Deus Altíssimo, deu soberania, majestade, glória e honra a seu antecessor, é o Nabucodonosor, o avô. Ele fala: Deus lhe deu soberania, majestade, é tudo. Ele reconheceu que ele era Deus também, Nabucodonosor. Ele o engrandeceu de tal modo que povos de todas as raças, nações, línguas, estremeciam de medo diante dele. A gente lembra disso, hein? Tinha grande poder. Matava quem ele queria matar e poupava quem ele queria poupar. Honrava quem ele queria honrar e humilhava quem ele queria humilhar. Quando, porém, o seu coração e sua mente se encheram de arrogância, ele foi tirado do seu trono, despojado da sua glória. Foi expulso do convívio humano,
expulso do convívio humano. Sua mente se tornou como um do animal. Ele viveu entre os jumentos selvagens. Passou a comer capim com os bois e foi molhado pelo orvalho do céu, até entender que o Deus Altíssimo domina sobre todos os reinos do mundo e nomeia quem ele quer para governar sobre ele. Isso ele diz primeiramente para o Belsazar, para ele entender que é Deus que nomeia os reis. Não é ele, nem os deuses dele. É que para ele entender que o próprio avô dele tinha reconhecido isso. Só que ele, como rei, agora não estava seguindo isso. O Belsazar, o Senhor é o Belsazar. O Senhor é sucessor dele e sabia de tudo isso, mas mesmo assim não se humilhou. Porque ele é neto. É claro que ele sabia do que tinha acontecido, né? Mesmo se havia 25, 30, 40 anos. Desafiou o Senhor, com S maiúsculo, dos céus, e manda trazer essas taças do templo. O rei, seus nobres, suas esposas, suas concubinas, beberam, se embriagaram, né, ele quer dizer, vinho dessas taças, enquanto louvavam deuses com D minúsculo, de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Deuses que não veem, que não ouvem, nem sabem coisa alguma. Pedaços de madeira, de pedra, hein? O que acontece até hoje. Imagina quando você é Deus, que criou tudo. Você vê quem você criou louvar coisa de pedra. Não tem coisa mais, não é? Mas o rei não honrou ao Deus que lhe dá fôlego da vida e controla o seu destino. Por isso Deus enviou a mão que escreveu a mensagem. Imagine quando a gente não dá glória a negócio de pedra, não ao Deus que nos dá a vida, que nos dá o fôlego todo dia de manhã. Isso que eu estava falando hoje nessa oração de logo. Por isso Deus enviou a mão que escreveu a mensagem. Esta é a mensagem que foi escrita. Mene, mene, tekel, parsim. Este é o significado das palavras. Mene, Deus contou os dias do seu reinado e determinou seu fim. Então, mene, só a palavra mene quer dizer contou. E tem duas vezes, o mene. Quer dizer, eu li em outras traduções, em outras versões, o porquê do duas vezes mene, duas vezes contou, quer dizer que é imediato, porque foi contado, hein? Como tem duas vezes, quer dizer que é imediato, é agora. Ele contou, chegou já no fim. Por isso que ele repita. Mas é claro que mesmo entendendo a palavra que quer dizer contou, eles não tinham noção do que significava. Aqui ele está explicando, o Daniel. Deus contou os dias de seu reinado e determinou seu fim. Acabou. Por isso que ele fez duas vezes. Tekel, você foi pesado na balança e não atingiu o peso necessário. Isso aqui é como a gente, hein? A gente é pesado, todos os dias com nossas ações. Quer dizer, são nossas ações que vão colocando o peso ou não. A gente vai ver, no final, qual vai ser o peso que a gente alcançou, se ele vai ser suficiente para a gente ser salvo ou não. Você foi pesado, então quer dizer pesado na balança e não atingiu o peso necessário. Sim, seu reino será dividido, porque tem pares, sim. Será dividido e entregue aos medos, quer dizer plural, parsim, né? Dividido, plural, na verdade. Quer dizer que ele vai ser dividido entre dois, pelo menos. Então, vai ser entregue a quem? Aos medos e aos persas, por isso, parsim. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel, agora vestiram com um manto vermelho, colocaram em seu pescoço uma corrente de ouro e declararam o terceiro em importância no reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei da Babilônia, foi morto. E Dário, o Medo, como tinha sido anunciado, profetizado, que tinha 62 anos quando se apoderou dos reinos. Então, é por isso eu acredito que o Daniel aceitou o manto de púrpura, o colar de ouro, porque ele mesmo tinha falado que agora mesmo, Deus contou teus dias e determinou seu fim. Então, vai ser dividido em entrega. Aí, então, Belsazar entregou o manto, ele aceitou, e naquela mesma noite, Belsazar, rei da Babilônia, foi morto.
Então, ele não conseguiu assumir o Daniel. Porque já foi morto, a mesma noite, Dário o Medo já assumiu. O Dário era outro rei, tinha nada a ver com essas promessas feitas antes, né? Então, obviamente, que Daniel não ia assumir, nem sabia quem era Daniel, talvez, o Dário. Capítulo 6. O rei Dário resolveu, então, dividir o reino em 120 províncias. A gente viu antes, hein, como é grande. Eu tinha mostrado lá na tela. Aí o Dário, ele dividiu esse reino babilônico entre 120 províncias. E nomeou, é tipo uns estados, né, municípios, sei lá. Mas o reino tem mais de 1.000 quilômetros de extensão, né? E nomeou um alto funcionário para governar cada um delas. Então, teve lá 120 prefeitos, 120, sei lá, governadores. E o rei também escolheu como administradores quem? Daniel e outros 2 homens para que supervisionassem os altos funcionários e protegesse os interesses do rei. Você vê que ele escolheu Daniel porque o Daniel tinha fama lá. Para quê? Para ele supervisionar para os caras não roubar ele, né? Como acontece até alguns governadores, né? Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz, quer dizer, menos corrupto, hein? Mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários, porque ele não era corrupto. Por causa da grande capacidade de Daniel, da grande fidelidade, a gente pode ler, hein? Tem que ler isso, na verdade. Por causa da grande fidelidade e capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Ele ia se tornar o governador-chefe de todo o reino. Óbvio, os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo de Daniel, como Daniel conduzia as questões de governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Óbvio, ele não queria ser submetido, né? Estava todo mundo iguais lá, eles não queriam ser submetidos a ele. Ele era leal, é isso que a gente vê, a diferença. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Digno de confiança. É isso que eu queria que a gente retivesse. A gente tem que reter, que a gente tem que ser digno de confiança. Porque isso que fez toda a diferença em Daniel, hein? Entre as pessoas que não eram e que eram. Não somente em relação a cargos, mas em relação à salvação. Quem foi salvo da fornalha, quem era digno de confiança, é que tinha fé, que confiava em Deus. Quem foi salvo agora, a gente vai ver, também é a mesma coisa. Não somente para a gente ter cargos importantes, mas para a gente ser reconhecido, digno de confiança por Deus. Então, ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Por isso, concluíram, nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de seu Deus. Então, os administradores e altos funcionários foram até o rei e lhe disseram, como eles são ruins com o que eles tramaram, que o rei Dário viva para sempre. Nós, administradores, oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente, o que já é uma mentira. Porque se fossem todos de acordo, o Daniel estaria junto, hein? Então, o Daniel não ficou sabendo disso. Dê ordens para que nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, seja lançado na cova dos leões. Porque ele sabia que o Daniel era fiel, então foram propor essa lei para o rei, hein? Agora, para o rei Dário, hein? O Dário, ele era um rei bastante justo, entendeu? Ele não era um rei tipo da Babilônia, ele era um rei que via de outro povo, ele era bastante justo. Agora o rei decreta e assina essa lei para que não possa ser mudado, como lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou a lei. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima,
com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Você vê que naquela época eles oravam ainda em direção do templo, né, de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graça ao seu Deus. Os oficiais foram junto à casa de Daniel e o encontraram orando e pedindo ajuda a Deus. Qual a oração dele? Era para pedir ajuda. Não era para ter cargos grandes. Era para poder realmente assumir com fidelidade, com ética, o cargo que lhe foi atribuído. Hein? Os oficiais foram junto à casa de Daniel e encontraram orando pedindo ajuda a Deus. Então foram diretamente ao rei e o lembraram da lei. O rei não assinou um decreto ordenando que qualquer um que orasse a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, foi lançado na cova dos leões? Na verdade, ele nunca teria assinado isso se não tivesse sido proposto para ele, hein? Por esses outros. Sim, respondeu o rei, essa decisão está em vigor. É uma lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei, aquele homem, o Daniel, um dos exilados de Judá, não dá importância ao rei, nem à sua lei. Continua a orar a Deus, ao Deus dele 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito angustiado e procurou uma forma de salvar Daniel. Por quê? Porque era Daniel. Ele sabia que era Daniel que tinha o poder de Deus, né? Que tinha decifrado a mão, o que ela tinha escrito na parede. Passou o resto do dia pensando no modo de livrá-lo dessa situação. Sabe como ele se deixou enganar? Essa aqui também serve de aviso para a gente. A gente não pode ouvir qualquer coisa. É legal para mim, né? Depois não pense o que a gente faz, depois a gente vai se arrependendo. Ele foi muito arrependido, porque ele não pensou, peraí, se eu assino essa lei, isso vai prejudicar o Daniel, porque é outro Deus. Você nem se tocou, falou, não, que legal, eles não querem que ninguém adore outra pessoa que eu, outro Deus, maravilhoso. A gente tem que pensar, quando começar a nos bajular muito, passar a mão na cabeça, tem uma coisa errada. À noite, os homens foram juntos ao rei e disseram, rei, o senhor sabe que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto que o rei assina pode ser revogado. Por fim, o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos... Por fim, o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. O rei lhe disse que seu Deus, a quem você serve, fielmente o livre. Olha a fidelidade. Ele sabia que ele era fiel porque orava mesmo que não poderia. Então trouxeram uma pedra, e colocaram sobre a abertura da cova, jogaram ele lá dentro, trouxeram uma pedra, colocaram sobre a abertura da cova, e o rei selou a pedra com seu anel e com os anéis dos seus nobres, para que ninguém pudesse resgatar Daniel. Então, não sei como que ele selou, mas deve ter talvez derretido, para que todo mundo ia ver que ia ser quebrado esse selo, né, se mexia a pedra. O rei voltou a seu palácio e passou a noite em jejum. Estava muito afligido, hein? Não quis nenhum dos divertimentos habituais e não conseguiu dormir a noite inteira. De manhã bem cedo, levantou-se e foi apressadamente à cova dos leões. Quando chegou lá, gritou angustiado. Ele devia estar muito angustiado mesmo. Daniel, servo do Deus vivo, Deus a quem você serve, tão fielmente, pode livrá-lo dos leões? Pode te livrar dos leões, que ele está perguntando? Daniel respondeu, que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizesse mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz coisa alguma contra o Senhor, o rei. Como é maravilhoso, né? Quando a gente pode ser visto como inocente por Deus. Ter essa consciência de que Deus vai nos honrar porque a gente foi fiel. O rei ficou muito alegre e ordenou que tirassem Daniel da cova. Não havia sequer um arranhão nele, pois havia confiado em seu Deus. Oh, como maravilhoso. Agora vê o que acontece. Como ele passou por tanto medo, tanta angústia. E em seguida, o que ele fez? Porque ele entendeu, esses caras me fizeram assinar esse decreto só porque eu queria pôr ele como principal, hein, em frente do meu reinado.
Em seguida, então, o rei ordenou que prendessem os homens que haviam acusado Daniel. Prendesse os homens que haviam acusado Daniel. Ordenou que fossem lançados na cova dos leões, junto com suas esposas e seus filhos. Não é pouca coisa, não, hein? Junto com as esposas e filhos. Os leões, será que esperaram para comer? Não, hein? Os leões os atacaram, eles despedaçaram, antes mesmo que chegasse ao fundo da cova. Ele já estava com fome, porque eles deles lá, eles não conseguiram comer Daniel, imagina. Você vê que nem chegaram no fundo da cova, já todos os leões já os comeram e devoraram. Então o rei Dário enviou essa mensagem aos povos de todas as raças, nações, línguas, em todo o mundo. Essa aqui agora nos lembra do rei Nabucodonosor, que depois de ter Deus resgatado os 3 companheiros da fornalha, ele também reconheceu e mandou para todos os povos de todas as raças uma mensagem para que adorem o rei de Daniel, hein? O rei santo, o único que pôde salvar. Aí ele fala assim, decreto. Então o rei Dário enviou essa mensagem para povos de todas as raças, nações e línguas em todo o mundo, paz e prosperidade. Decreto que todos em meu reino devem tremer de medo diante de Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído e seu domínio não terá fim. Ele livra e salva seu povo, realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante o reinado de Dário e durante o reinado de Ciro, o persa. Então, é assim que a gente chega ao fim desse capítulo, a gente vê que Daniel ainda prosperou. Não sei quantos anos, mas deve ter prosperado uns 10 ou há muitos anos mais. Ninguém sabe com quantos anos ele morreu. Mas vamos supor que ele morreu com 90 anos, então ele deve ter prosperado mais uns 10, 15 anos. Isso nos dá agora essa mensagem de fidelidade, né? É claro que tem outras profecias, mas esses 2 capítulos, capítulo 3 e 6, que falam da fornalha e da cova dos leões, realmente são mensagens que nos demonstram como é importante a gente ficar fiel para a gente ter essa salvação, porque ninguém se salvou, nunca. É a gente quer se salvar, todos querem se salvar, então a gente não pode desprezar. Você pensa, não, tudo bem, Deus criou, fez, mas a gente está adorando, eles estão adorando dessas coisas de pau, de pedra, de bronze, eles estão tomando assim, a gente não pode estar nem aí. Isso aqui não é possível, a gente tem que falar, não, eu não vou participar disso. Não é porque tem a graça de Jesus Cristo, é como você estava falando hoje de manhã, as coisas continuam. A honra que a gente tem que ter para Deus, relacionada ao Antigo Testamento, continua. O que não salva era a lei. Então, a lei também nunca salvou, não é novidade. Então, é a graça que salva, mas a fidelidade salva. Tudo aquele que estava fiel foi salvo depois por Jesus. Quando ele foi justificado, Jesus foi lá e retirou todo mundo que tinha sido salvo. Então, é muito importante a gente ser consciente que a gente tem que ser fiel a Deus, tem que ser fiel à palavra, tem que ser fiel aos preceitos de Jesus. Não pode falar, não, a graça é tudo. Não, é escutar tudo, qualquer coisa. O que nossos preceitos são os preceitos da palavra, não das igrejas ou congregação dos homens. Né? A gente respeita com temor o nosso Deus. Senhor, muito obrigado por essa mensagem que você nos deixou através de Daniel, Senhor. Eu sei que essa mensagem